Olá, pessoal! Hoje estou voltando para a gente fazer mais uma parte da nossa paisagem. Veja que foi tranquilo, essa vegetação distante. Hoje vamos dar sequência por essa vegetação rasteira. Vou usar nessa vegetação rasteira de início o verde pistache, que eu vou encher toda essa parte com ele. Vou fazendo aos poucos. Vou encher aqui um pedacinho para a gente ver como vamos detalhando. Olha só. Observe que tem esses risquinhos. Nesses risquinhos, principalmente puxando para cima, para o lado do céu, eu vou usar um pouquinho de verde grama, sombreando. Vou deixar assim um tantinho manchado, não se preocupe. Pode deixar manchado à vontade, porque é o chão. O chão sempre tem seus diferenciais, uma vegetação rasteira. Mas a base mesmo, a tinta base para pintar isso aí será o verde pistache. Estou fazendo uso de um pincel número 10, é um espaço grande, livre, dá para pintar com tranquilidade sem borrar. Vou enchendo com o verde pistache, vou pegando um pouquinho, olha, desse verde grama e vou manchando. Vamos deixar essa paisagem mais puxada para o tom branco, principalmente essa parte lá de trás. O verde grama, ele leva uma boa quantidade de branco. Olha só, eu peguei pouquinha tinta no meu pincel. Esse daí já é amarelo bebê e esse pincel é o pincel número 2. Você vai colocando na parte mais alta. Primeiro a gente vai marcar, depois, quando secar, a gente coloca um excesso maior. Não adianta colocar agora, porque ele vai apagar. Então, vamos demarcando toda essa região. Essa parte que fica perto dessas árvores maiores, ela vai ganhar mais luminosidade. Conforme vem se afastando, ela vai se afastando dessa vegetação lá de trás, essa vegetação mais alta, ela vai ficando mais escurinha. Para já, você vai colocando com batidinhas esse amarelo. A vegetação rasteira ela é bem cheia, veja que ela está totalmente verde, seria um gramado até um tanto alto, então requer mesmo que coloque com batidinhas para mostrar uma certa irregularidade, uma folhagem. Vou distribuindo esse amarelo que vai sumir um pouco quando secar, mas a gente já vai clareando o espaço de luminosidade. Observe que eu peguei uma boa quantidade de tinta aí. Olha o que vai acontecer. Eu vou tirar um pouquinho esse excesso, se acontecer com você levar muita tinta para pintar, tá vendo? Quando eu digo pegue pouca tinta, é pouca tinta. Porque depois a gente ainda vai reforçar esse amarelo bebê aí, mas não quer dizer que a gente vai colocar tudo agora. Vamos passo a passo. Faça como eu mostrei, bem pouquinha tinta no pincel. E vamos colocando os excessozinhos com batidinha. Para esse lugar não precisa deixar marcado demais a parte que leva esse verde mais escurinho, esse verde grama. Aquela vegetação mais distante, se você chegar na paisagem real e olhar a vegetação assim mais distante, você vai ver que não é um chão liso, porque está distante, mas sim ele é todo marcadinho. Se estiver longe demais, tá certo, a gente não vai ver quase detalhe algum. Mas no caso dessa vegetação que estamos pintando, ela não está assim tão distante, ela está próxima à casa, depois desse rio. Para essa parte aí mais à frente, mais próxima de nós, eu já estou fazendo uso para essas batidinhas de verde pistache e amarelo bebê. Estou pegando os dois ao mesmo tempo no pincel. Vou colocando batidinhas do mesmo jeito que eu fiz na parte de cima. A diferença é que essa agora que eu estou colocando, ela vai ficando um pouquinho mais escura. Ela não vai ficando tão esbranquiçada quanto estava a primeira parte que pintamos. Essa região aí, ela vai ficar mais escurinha. E você pode deixando marcadinho assim, ainda não está pronto. Ainda vamos mexer com isso aí.
Agora já enchi mais esse pedaço com o verde pistache, manchei com o verde grama e vou fazer uso, gente, agora, olha, do verde pântano. Você não coloque muito verde pântano, é uma paisagem mais afastada. Então, e principalmente rasteira, cai mais luminosidade em cima dela. Eu vou colocar nesse encontro com o rio, nessa parte que faz divisa entre vegetação e rio. Vou colocar uma pequena porção, a parte de baixo vou deixar, olha, como um relevo. Lugares mais cheios, lugares menos, não se preocupe. Também ainda vamos mexer nisso aí. É a primeira sombra que estamos colocando. Puxa ela discretamente um pouquinho para cima. E agora eu vou colocar as luminosidades dessa região de cima, igual fiz naquela primeira parte que pintamos. Esse é um pincelzinho inteiro, pincel número 2. Pelinhos longos. Ele ajuda a deixar mais marcadinho. Não deixa muito certinho essas batidinhas que estamos fazendo. Olha só, nessa parte eu tô colocando verde pistache com um pouquinho de amarelo bebê junto no pincel, lembra? Para dar uma quebrada no verde pistache, mas não deixar tão claro quanto o lugar mais em cima que pintamos, a região que encontro com essas árvores. Tô manchando um pouco com verde grama, pincelzinho inteiro mesmo, para essas manchinhas ficarem bem menos emendadas. Enchi aí de verde pistache. Essa região que tá atrás das árvores, nós fazemos do mesmo jeito. Só é bom deixar pelo menos boa parte, se não deixar de tudo, mas deixar boa parte sem tinta. Quando fica pintado, quando a tinta seca, fica mais difícil de colocar as outras cores que precisam em cima dessas árvores, que ainda vai ser pintada. Os tons e a forma de fazer será o mesmo daquela região onde está livre, onde não tem nenhuma outra vegetação cobrindo parte dessa rasteira. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. Os tons que usamos lá e como colocamos lá, vamos fazer da mesma forma desse lado. Olha só, aí eu tô colocando o pântano, espalhando ele um pouquinho, pouco, a gente não pode crescer muito esse pântano. Vou colocar o amarelo bebê aí em cima também. Sempre batidinhas, deixando manchadinho. Olha, gente, agora já tá seco. Eu vou reforçar esses tons. Aí eu estou fazendo o uso do amarelo bebê, uma vez que vamos reforçar essas luzes. Pincel número 2. Tô marcando, deixando bem mais marcado. Agora essa tinta ela vai ficar assim mais forte. Mesmo quando ela secar, ela não vai mais sumir tanto quanto a primeira camada que nós colocamos. Olha só que fica bem mais esbranquiçado lá perto daquela floresta, daquelas árvores mais altas. Conforme a gente vem chegando próximo à casa, essa luminosidade ela vai se diminuindo. E dessa forma eu vou fazendo em toda a parte mais alta. Olha só, essa luminosidade que eu vou colocar mais próxima à casa, já é com a quantidade bem maior de verde pistache. Coloquei primeiro o verde pistache, agora eu tô colocando um pouco do amarelo bebê para dar uma leve clareada, não será tão claro quanto próximo à floresta. Continuo fazendo uso do meu pincelzinho número 2, pegando pouca tinta. Lembre-se, se você pegar muita tinta, vai ficar igual eu fiz daquela vez para mostrar a você, que eu peguei bastante tinta e clareou demais. Principalmente nessa hora da gente fazer acabamento, o cuidado tem que ser redobrado.
Você vai deixando essa vegetação rasteira bem com saliências, mostrando ser algo bem áspero, uma pintura bem mais áspera, nada lisinho, porque nós estamos tentando representar bastante folhagens. Então, precisamos dessas batidinhas, desses excessos, não demais, mas precisamos. Aí eu tô fazendo um arbusto um pouquinho mais elevado, em destaque entre essa vegetação rasteira. Vou colocar alguns, fica a seu critério a quantidade que você quer colocar, de preferência coloque disso a menos, não coloque muito. Esses que estão mais próximos da casa, eu estou colocando só com verde pântano. Aqueles que estão mais distantes, eu estou colocando com verde pântano e verde grama junto. Uns maiores, uns menores. Você pode fazer bem maior até que isso. E você vai colocando como se fossem arvorezinhas. Observe que no de trás, eu coloco também o verde grama junto com o verde pântano, e o da frente eu já deixo ele mais escurinho, não tem problema. Estou colocando agora umas batidinhas com amarelo bebê, na parte que leva mais luminosidade, ou seja, do lado esquerdo, que foi o lado que eu escolhi para dar mais luminosidade nesse nosso desenho, nessa nossa pintura. E tô colocando tanto naquelas que estão mais atrás, quanto nessa que está mais na frente. Vou colocar um pouquinho de verde pântano, reforçando a sombra. E vou também estender um pouquinho dele pelo chão depois. Mas para agora, olha, estou colocando um pouquinho de pistache. Olha só o que estou fazendo com o verde pântano. Estou fazendo quase que um contorno mais alongado. Também vou colocar nessa parte da frente e lá atrás também vou reforçar essa sombra. É quase como se fosse a sombra dessa pequena vegetação, embora ela se estendesse um pouquinho mais no sentido horizontal. Vou puxar como se fosse pequenos matinhos nesse encontro de vegetação e rio. De início eu vou colocar um excessozinho, vou deixar meio riscadinho, puxando no sentido vertical, para ficar como se fosse mesmo umas folhagens mais alongadas. Nessa parte de baixo, eu tô fazendo essas folhagenzinhas mais alongadas, como eu denominei, e na parte de cima delas, eu vou colocar umas batidinhas com o verde pistache. Mas não precisa limpar nem lavar o pincel, não leve muito excesso. A ideia é que fique um pouquinho marcadinho desse verde pistache com esse verde pântano. Não muito escuro, por isso não deixe muito excesso de pântano no pincel na hora que você for colocar essas batidinhas de pistache nessa região em cima, na parte de cima de nossa pintura. Olha só, eu não limpei o pincel, peguei o pistache, mas tinha quase nada de verde pântano no meu pincel. Ele tá deixando, olha, um pouquinho mais escurinho, mas é levemente escurecido. Não pode ficar muito escuro isso aí. Assim a gente vai colocando nossas batidinhas, deixando elas marcadas. Observe que a parte de trás ela tá bem mais clara, essa parte mais próxima ela já tá mais escurecida, mas também ambas estão marcadas. Esse é um pincel número 2, esse sim tá cortadinho, tá lixado. Pouquinha tinta, pode ir deixando excessos aí para ele aparecer bem. Nessa parte de baixo mais escura não mexe, deixa ele riscadinho mesmo.
A ideia é deixar assim bem manchadinho mesmo. Olha só, pessoal, assim ficou a nossa paisagem rasteira. Logo mais eu volto para a gente fazer esse rio, para darmos continuidade. Beijos e até mais. Tchau!